Olá, estamos de volta aqui no Agropauta Web TV, este que é o canal da AgroEffective no YouTube, com mais um Agropauta de verão, que vem trazendo todas as segundas e quintas durante esses meses de janeiro, fevereiro e o iniciozinho de março, entrevistas importantes sobre diversos temas da factualidade do setor agropecuário. Lembrando que a partir de abril, sim, nós teremos uma nova temporada do canal, todos os dias, com informações, com debates, com notícias, cultura, entretenimento para vocês. Para não perder tudo isso, tem aqui embaixo o botão de inscreva-se. Vai lá, te inscreve no canal, ativa as notificações, curta, comenta, compartilha esse conteúdo, cada vez mais ajudando a gente a crescer este importante canal do agro que nós estamos criando aqui para vocês. Lembre-se também de seguir a gente nas demais redes sociais da AgroEffective, com muita notícia, muita informação, muito conteúdo, inclusive toda a programação do que acontece aqui no canal. Nosso assunto hoje é um assunto que vem dominando a pauta aqui no Rio Grande do Sul, que é a questão da estiagem. Mais precisamente, a gente vai falar hoje sobre a questão jurídica envolvendo todo esse requisito do que acontece da seca aqui no Rio Grande do Sul. Por isso, eu trago para vocês aqui o sócio da HBS Advogados, o advogado Frederico Bus. Frederico, prazer te ter aqui conosco. Prazer, Nestor. Bom, Frederico, a gente tem tido aí, né, as notícias de início do ano que não são boas aqui, especialmente para o Rio Grande do Sul, para o sul do Brasil como um todo, Santa Catarina, Paraná, a parte do Mato Grosso do Sul também, com este mesmo problema. Mas a gente, na vivência aqui do Rio Grande do Sul, sabe mais o que tem acontecido, que a questão da estiagem tem dominado, inclusive os noticiários, vários setores aí foram atingidos, soja, milho, o próprio arroz, pecuária de corte, pecuária de leite, tantos outros. O pessoal da fruticultura, especialmente das uvas, tem falado bastante também. E como é que isso também reflete aí? Porque a partir de agora esse produtor vai precisar também fazer todo o acompanhamento das suas perdas, aquele que perdeu tudo, né? Pois é, Nestor. Lamentavelmente, apenas 2 anos após enfrentarmos uma estiagem bastante severa, que foi aquela da safra 2019-2020, no ano passado tivemos uma safra excepcional, tanto de preços como de produtividade. Agora, este ano, o fantasma de estiagem assombra novamente os produtores rurais, tanto dessas culturas que tu falaste, a soja, milho, arroz, e inclusive a pecuária de corte, leite, fruticultura, todos sendo atingidos em maior ou menor grau por este evento climático e o mais preocupante é que as perdas ainda sequer estão ser mensuradas, ou seja, elas vão se agravando dia a dia, considerando essa falta de chuva. Nós teremos amanhã está agendada uma visita da ministra da Agricultura, aqui ao estado do Rio Grande do Sul. Ela deverá ir ao município de Santo Ângelo, onde verificará em loco, né, parte dos problemas que atingem o nosso estado. As entidades representativas do agronegócio, dentre as quais Farsul, Federarroz e outras, FETAG, né, estão elaborando, né, pleitos para serem encaminhados ao governo federal e estadual com vista à resolução, né, e mitigação dos efeitos da estiagem. Porém, é importante ressaltar que, independente de futuras medidas que venham a ser anunciadas por parte dos governos estadual e federal, o produtor, desde já, ele também tem medidas que podem ser imediatamente adotadas no intuito de documentar e tomar os procedimentos já previstos em normas com vistas a renegociações de débitos do crédito rural, tentativa de renegociação com fornecedores privados ou dívidas fora do crédito rural. Enfim, há uma série de medidas que, repito, independente de outras que venham a ser anunciadas, que se espera provavelmente deverão ser anunciadas, tais como linhas de crédito para renegociações de dívidas privadas ou até de dívidas de crédito rural. Mas nós atualmente
o nosso Manual de Crédito Rural, por exemplo, ele já dispõe um capítulo próprio sobre a prorrogação das dívidas de crédito rural nos casos de intempéries climáticas, tais como a estiagem. Todavia, é importante ressaltar que, para que o produtor rural ele tenha acesso a essas prorrogações, esse direito previsto no Manual de Crédito Rural, é importante que ele, em primeiro lugar, comprove documentalmente as perdas que ele sofreu e, em segundo lugar, que ele encaminhe, né, um requerimento tempestivamente, de preferência antes do vencimento dos pagamentos, encaminhe um requerimento de prorrogação da dívida amparado no Manual de Crédito Rural. E como é que o produtor faz a comprovação das suas perdas? Bem, em primeiro lugar, é necessário a elaboração de um laudo técnico, tá? Elaborado por um profissional habilitado, no caso, pode ser um engenheiro agrônomo, um médico veterinário, no caso da pecuária, com a devida anotação de responsabilidade técnica, no qual este profissional, enfim, lógico, dentro das suas competências, ele irá comprovar e documentar e quantificar as perdas, a frustração de safra, a diminuição da produtividade, de modo a demonstrar a instituição financeira, no caso das dívidas de crédito rural, demonstrar a incapacidade do produtor de efetuar o pagamento total ou parcial dos seus contratos. Então, o primeiro ponto é o produtor ele providenciar este laudo técnico e o segundo passo, encaminhar, no caso das dívidas de crédito rural, encaminhar à instituição financeira um requerimento de prorrogação amparada no Manual de Crédito Rural. Além do laudo técnico, também fotografias, vídeos, ata notarial, enfim, notícias, jornal, decreto de situação de emergência do município, se já houver esse decreto, também serve, né, mas para acompanhar este laudo técnico. Então, todos esses documentos podem ser encaminhados ao banco para que o banco ele verifique a incapacidade de pagamento do produtor, em que percentual isso ocorreu, e prorrogue o pagamento desta dívida de acordo com a possibilidade de pagamento do produtor, considerando as perdas logicamente ocorridas. Uma questão importante, né, falaste, Frederico, sobre a questão dos decretos de emergência, né? A gente vê as entidades em geral fazendo essa solicitação, dizendo às prefeituras, teve também reunião com os prefeitos na FAMURS para se tratar disso, que façam esse encaminhamento, porque na outra estiagem passada muitos não fizeram e os produtores acabaram ficando de fora, tendo mais dificuldades nesse caso, né? Exatamente. O que ocorreu na estiagem passada, em 2019 e 2020? Nós tivemos em abril, saiu uma norma do governo federal, uma resolução do Conselho Monetário Nacional, disponibilizando uma prorrogação específica de todas as linhas de crédito rural, custeio, investimento, para os produtores atingidos por aquela estiagem. Então, só que esta linha de crédito, esta resolução do Banco Central, ela estabeleceu que os produtores enquadrados, situados em municípios com decreto de situação de emergência, homologados até a publicação daquela resolução, estariam abrangidos. Então, essa resolução foi publicada, se não me falha a memória, no dia 9 de abril de 2020. Então, por exemplo, somente os produtores rurais situados em municípios de situação de emergência até 9 de abril que tiveram essa primeira possibilidade de se enquadrarem nesta norma. Depois esse prazo foi prorrogado para fim de maio ou junho, e daí mais produtores tiveram essa possibilidade. Porém, diversos produtores atingidos pela estiagem, porém situados em município que não tiveram decreto de situação de emergência, esses produtores ficaram alijados de aderirem a essa nova renegociação e tiveram que buscar essa prorrogação com base no Manual de Crédito Rural, que em pese não tenha sido uma norma específica para aquela estiagem, também ela é uma norma geral, mas de qualquer modo, como eu falei, ela está permanentemente vigente
e serve para o produtor se enquadrar e pedir prorrogações. Porém, o que ocorre é que nesses casos de graves intempéries climáticas, normalmente ainda vem normas específicas que concedem prazos mais alongados, condições mais favoráveis que o manual de crédito rural prevê. Por isso que é importante que os produtores também, né, enfim, atentem junto aos seus sindicatos rurais, às suas associações, para que, né, postulem para que os municípios nos quais realmente a situação está instalada e é grave, é importante que os produtores, os prefeitos, digo, né, publiquem, né, esses decretos de situação de emergência que deverão ser importantes para os produtores utilizarem como mais uma comprovação e possibilidade de adesão às possíveis negociações que estarão por vir, a persistir esta situação lamentável. Bom, Frederico, também tem a questão aí do seguro rural, né? Muitos produtores contrataram esse seguro rural, mas obviamente que, como qualquer seguro, até urbano que a gente tem aqui, precisa de diversas comprovações também que esse produtor precisa ter em mão para encaminhar para a seguradora, né? Exatamente. Não, com relação ao seguro rural, importante ponto que nós entendemos que, assim, independente do produtor ter o seguro, mesmo nas lavouras seguradas, é importante que também o produtor ele tenha o seu laudo técnico, ele providencie, porque isso é uma prova que ele faz, inclusive, e é importante, inclusive, na hipótese de divergência com a seguradora, na hipótese na vistoria da seguradora, o produtor não concordar com esta vistoria, a seguradora entender que a perda não é aquela apontada pelo produtor. Então, mesmo nas hipóteses das lavouras seguradas, é recomendável que o produtor providencie seu lado técnico para, se for o caso, argumentar e discutir, né, junto à seguradora, tentar comprovar que realmente as perdas que ele apontou estão corretas e não, eventualmente, as apontadas pela seguradora, né, na hipótese de alguma divergência. Outro ponto que é importante é que o produtor, isso lá quando ocorrer a colheita, ele notificar a seguradora antes de começar a colheita, no intuito de que ela realize a vistoria. Daí ele tem que observar os prazos previstos ali no regulamento geral do seu seguro, fazer a devida notificação. Né, quando houver a vistoria por parte da seguradora, é importante que o produtor acompanhe, de preferência com o seu assistente técnico. Se houver não concordar com o termo de vistoria, que ele não manifeste sua concordância por escrito, mas formalize as razões da sua divergência, e daí, por isso a importância também do laudo técnico produtor. E no caso dessas lavouras seguradas, também é importante que o produtor ele mantenha, né, sempre mantenha arquivados todos os documentos comprobatórios das despesas, né, realizadas, os recursos aplicados na lavoura. Esses documentos são importantes, juntamente com o laudo técnico, caso, né, ocorram eventuais divergências com relação à indenização. Bom, Frederico, para a gente ir finalizando, o que mais o produtor ele deve ficar atento, que dicas mais pode ser dar para esse produtor e até para as próprias entidades aí também que certamente estão acionando seus corpos jurídicos também, de certa forma, a auxiliar o produtor nessa situação? Sim, as entidades estão, né, eu falo também a Farsul, que eu também tenho, né, eu integro o departamento jurídico, estão atuando fortemente nessa questão. Ontem à noite mesmo, a Farsul realizou uma reunião extraordinária com todos os sindicatos rurais do estado sobre este assunto. A Farsul está encaminhando, amanhã estará em contato com a ministra Tereza Cristina, encaminhando os pleitos da entidade, juntamente com outras entidades. Então, a expectativa é de que, pelo anúncio, se não imediato, mas com alguma brevidade, de medidas que venham, né, auxiliar os produtores nesse sentido, inclusive considerando que as perdas, como falei anteriormente, elas seguem ocorrendo e aumentando, não tem uma mensuração exata, porque, enfim, é um fenômeno ainda em andamento. Outro ponto que eu gostaria de destacar para finalizar é com relação aos demais contratos além do crédito rural, porque, enfim, o produtor tem contratos com
fornecedores privados, cooperativas, enfim, contratos além, fora do sistema de crédito rural, que daí não tem uma norma que preveja a prorrogação nas hipóteses de frustração de safra e por fatores adversos. Porém, mesmo nestes casos, a sugestão é que o produtor ele seja proativo, ou seja, que verificar e comprovar, se o produtor verificar e comprovar que através da documentação que não terá condições de cumprir total ou parcialmente os seus contratos, o ideal é que o produtor busque previamente, antes de se tornar inadimplente, ele busque uma renegociação junto à parte adversa, seja no intuito de prorrogar pagamento, alterar condições de pagamento, enfim, no intuito de evitar se tornar inadimplente e ser cobrado judicialmente. O ideal é que o produtor, ele, repito, seja proativo e busque adequar o cumprimento dos seus contratos de acordo com a sua situação decorrente dessa estiagem. O ideal, e essa negociação ela é possível na seara administrativa, ou seja, extrajudicialmente. O ideal é que o produtor consiga compor essa situação extrajudicialmente a fim de tornar acessível, factível o cumprimento de seus contratos de acordo com a sua capacidade financeira. Frederico, quero te agradecer a tua disponibilidade, as tuas informações extremamente importantes aqui para o produtor que está nos acompanhando, que façam todas essas questões para que possam assegurar nesse momento tão difícil aí de perdas, que a gente sabe que o trabalho que ele desenvolve no campo é o trabalho da sua vida, muitas vezes, e perder parte dessa produção é muito duro para esses produtores. Te agradeço desde já também todas essas informações. Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço. A gente conversou com o sócio da HBS Advogados, Frederico Bus, advogado que também está trabalhando nessa questão toda da estiagem e está nos apresentando também todas essas informações. Lembre-se, faça sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe e também aproveite e siga a gente nas demais redes sociais. Agropauta de Verão vai ficando por aqui com mais uma edição e a gente volta numa próxima oportunidade com mais um tema para vocês. Até mais!